Shalom, bem-vindo, bem-vinda ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é quando e como Yeshua apareceu no Antigo Testamento, antes da sua vinda como o Messias, em que circunstância ele apareceu e para quais pessoas. Esse site tem como objetivo ensinar para você que frequenta a igreja o contexto judaico do Novo Testamento, tá? Os textos que foram escritos dentro da realidade judaica do primeiro século. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o meu site, onde eu ofereço cursos e materiais para você que quer conhecer o Novo Testamento mais a fundo, ok? O vídeo é um pouquinho longo, eu vou tentar fazer ele o mais curto possível, que são várias passagens, tá? Vamos começar compartilhando? A gente não, para não deixar você muito entediado. Então, olha só. Quando e como Yeshua apareceu, tá? Antes da sua encarnação, durante aqueles anos em que ele esteve aqui conosco. Vamos começar por Abraão, tá? Em Gênesis 18:1. Olha só. E Deus, Yod Hei Vav, tá? Essa palavra em vermelho são as quatro letras que significam o nome de Deus, que ninguém sabe como pronunciar, apareceu para ele, Abraão. Gênesis 18:3 fala: Senhor, disse Abraão, se encontrei favor aos seus olhos, por favor, não passe pelo teu servo. Importante aqui, gente, ele está falando na segunda pessoa. Havia três pessoas com ele, mas ele estava se dirigindo somente a uma. Isso no hebraico é muito claro, estou colocando em vermelho aqui, ó. Beinecha, seus olhos, avadecha, seu servo. Tá? Ele está falando especificamente com uma pessoa. Só que tem um pequeno problema aqui, gente. O texto original, escrito por Moisés e por todos os autores do Antigo Testamento, ele não era escrito com vogais, tá? Ele é escrito desta forma aqui, ó, sem vogais. As vogais, que são essas, esse T, esse traço, essa trema, dois pontos, foram inseridas por um grupo chamado Masoretes, que vem da palavra mesora, tradição, entre o século V e o século X. Por quê? Porque as pessoas estavam com dificuldade de entender. Na época de Yeshua, todos liam esse texto e, sem as vogais, conseguiam entender exatamente o que o autor queria transmitir. Chegou uma hora que esse grupo, os Masoretes, entenderam que as pessoas não tinham mais condições de compreender. Então foram colocar as vogais no texto. Mas nesse caso aqui, trouxe um pequeno problema. Vou mostrar no próximo site. Tendo em vista que Abraão estava se dirigindo a uma pessoa, tá? E não às três, eles tinham duas opções. Olha só. Esse da esquerda, tá? Com esse T embaixo da letra Nun, Adonai, singular. Tá? Essa vogal chama-se Hametz, para dirigir-se a Deus, Adonai. Na opção da direita, tá? Com este pontinho embaixo da letra Nun, seria Adoni, meu Senhor, um ser humano normal. Como em Gênesis 23:6, os hititas usaram Adoni para dirigirem-se a Abraão. Só que, então, os Masoretes decidiram usar Adonai, dizendo que Abraão estava falando com Deus. Esse é o texto que você encontra em qualquer Torá, em qualquer lugar do mundo. Inclusive, o Targum Onkelos, tá? Que é a tradução do hebraico para o aramaico do Novo Testamento, desculpa, do Antigo Testamento, porque havia judeus que não conseguiam ler hebraico, ele não usa a palavra Adonai, ele usa o tetragramaton, Yod Hei Vav Hei. Ou seja, os tradutores, né, do hebraico para o aramaico do Targum Onkelos, que não eram cristãos, entenderam que Abraão estava falando com Deus. Tá? O mesmo Senhor a quem Abraão se dirigiu fala do julgamento de Sodoma e Gomorra. Ou seja, só pode ser Deus. Nenhum outro anjo, nenhum outro intermediário poderia falar do julgamento de Sodoma e Gomorra e decidir destruir Sodoma e Gomorra. Ok? Vamos agora para Jacó. Gênesis 32:24. Então Jacó ficou sozinho e ali um homem, Ish, tá? A palavra em hebraico Ish quer dizer homem, lutou com ele até o amanhecer. Então o homem disse: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, Elohim, palavra Elohim, e com homens, Anashim. Quer dizer, ele está claramente diferenciando o divino do humano. E prevaleceu. Então Jacó chamou o lugar de Peniel. Paná, face, ele, Deus. Ele chamou o local de Peniel, face de Deus. Porque vi Elohim, Jacó falando, eu vi Elohim face a face, mas minha vida foi preservada. Quer dizer, Jacó teve a perfeita compreensão de que ele viu Deus, mas
A vida dele foi preservada. Se ele tivesse encontrado qualquer outra pessoa, um anjo, né? Os sábios do judaísmo hoje em dia, né? Olha lá, vamos continuar lendo. Apesar de Elohim ter também o significado de seres divinos e juízes, nesse caso só pode significar Deus, já que Jacó diz que viu Deus face a face e sobreviveu. Além disso, um anjo não tem autoridade de mudar o nome de alguém sem mencionar o comando de Deus. O judaísmo ortodoxo entende que este ser que lutou com Yaakov é o anjo de Esaú. Mas o anjo não tem essas características que nós acabamos de ler. Ok? Então fica muito claro aqui que não foi o anjo, foi sim Deus se manifestando através de Yeshua. Terceira vez, para Israel. Quando? Êxodo 23:20. Vou enviar um anjo. Deus falando Malach, anjo, tá? Para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que preparei para vocês. Prestem atenção e obedeçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois ele não perdoará as suas transgressões. É muito importante dizer, o anjo não vai perdoar, ok? Que lo isa lefshanechem. É o anjo que não está perdoando as transgressões, ok? Esse verbo Issá, que eu coloquei na terceira pessoa, está na terceira pessoa para você ver. É o anjo que não vai perdoar. Pois nele está o meu nome. O que Deus quer dizer com nele está o meu nome? Isaías 42:8, eu sou o Senhor, Yod Hei Vav, tá? O nome dele. Esse é o meu nome, não darei a minha glória a outro. O nome de Deus está nesse anjo, porque este tem o que Deus tem. Quem, além de Deus, tem o poder de não perdoar as transgressões? Engraçado que Yeshua declarou isso, tá? Em três passagens, tá? Quando ele disse para um cidadão que os pecados dele estariam perdoados. Os judeus na época não entenderam. Então está muito claro esse encontro que Yaakov teve com o anjo, tá? Que é Yeshua, ok? Em Êxodo 33:14, uma outra passagem interessantíssima. E Deus disse: irei na frente e aliviarei o seu fardo, tá? Só que acontece o seguinte, o hebraico original, gente, diz o seguinte: e Deus disse: minha face vai levá-los, ok? Vaiomer pani, a minha face, e elhu, minha face vai levá-los. É o que o hebraico está dizendo no original. Pani, minha face. Em hebraico bíblico, a face de alguém significa a própria pessoa, não um representante. Vamos ver esses três exemplos aqui. Segundo Samuel 17:11, esta é a minha sugestão. Reúna todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, serão tantos como a areia do mar. E você mesmo, Panecha, a sua face, os guiará para a batalha. Deuteronômio 4:37, e porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele, na verdade não é ele, é paneja, tá? Tem esse beit aqui, quer dizer na sua face, tá? Ou pela sua face, mas é panai, desculpa, não é paneja, panai, panai, sua face, terceira pessoa. Os tirou do Egito com grande poder, tá? Então, a face dele, a sua face, panai, na terceira pessoa, os tirou do Egito. Isaías 63:9, em toda a angústia deles foi ele angustiado. O anjo da sua face, Melech Panaev, anjo da sua face, os salvou. É isso que está escrito no original. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os reuniu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Anjo do Senhor, anjo da sua face. Olha que interessante que Isaías está colocando hoje no Senhor como anjo da face dele. Quer dizer, exatamente como Yaakov disse, Peniel, vi Deus face a face. Vamos para o próximo slide. Em Êxodo 24:9-11, o que aconteceu com Moisés e os anciões? Olha só, os anciãos, perdão. E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E eles viram, verbo Yará, Raá, Iru, viram, tá? Iru, viram, terceira pessoa plural. O Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia um pavimento de safiras, de um azul tão claro como o azul do céu, porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram. Este é outro verbo, razá, que é contemplar. Então nós temos dois verbos, ra'á, ver, e razá, contemplar. Quer dizer,
Moisés está descrevendo que eles viram e contemplaram o Deus, tá? Observaram, comeram e beberam. O Targum, tá? A tradução para o aramaico, e a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, feita 200 anos antes da época de Yeshua. Ok? Traduzem como, respectivamente, viram a glória de Deus e viram o local onde Deus permaneceu. Porque entendiam ser impossível alguém poder ver Deus, tá? Essa é a interpretação de todos os grandes sábios do judaísmo, desde a compilação do Mishnah, em 200 anos após Yeshua, até hoje, ok? Todo mundo acha, no judaísmo, acha que é absolutamente impossível você poder ver uma manifestação de Deus, como Yeshua. Além desses casos, a expressão anjo do Senhor, Melach Yod-Heh-Vav-He, aparece várias vezes na Tanakh. Vamos analisar rapidamente as situações. Em Gênesis 16:7, ela, Hagar, okay, mãe de Ismael, chamou o nome do Senhor, tá? Shem Yahweh, Shem Yod-Heh-Vav, que falou com ela: Tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: Agora vi depois daquele que me vê. Hagar está dizendo que viu a Deus. Hagar não se refere ao mensageiro, mas a Deus. Gênesis 22:11, no quase sacrifício de Yitzhak, Deus diz: Não levante a mão contra o rapaz, nem faça nada contra ele, pois agora sei que você teme a Deus, já que não me negou. O anjo está falando em primeira pessoa. Não me negou o seu filho, seu favorito, ok? Muito importante isso aqui. E Yehidecha Mimeni. Mimeni. Este em vermelho aqui, gente, é de mim. Primeira pessoa, ok? E disse, quer dizer, este anjo do Senhor disse, não negou a mim. Não disse, não negou a Deus. Então esse anjo está se identificando com Deus, tá? Gênesis 31:11. E no sonho, o anjo do Senhor, aqui não é Melech Yod-Heh-Vav, é Melech Ha-Elohim, aqui é artigo definido, tá, gente? O rei, antes do Elohim, Ha-Elohim, o anjo do Senhor. Me disse, Jacó, aqui, respondi, eu sou o Deus de Betel. O anjo do Senhor está dizendo, eu sou o Deus de Betel. Ani Hael Beitel. Onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Gente, ele está falando me fez, tá? Nadarta li. Fez para mim um voto. Agora levante-se e deixe essa terra e volte para sua terra natal. Jacó claramente identifica com o anjo do Senhor como Deus de Betel. Gênesis 48:15. Jacó estava abençoando José. E abençoou José e disse: Ó Deus, Ha Elohim, em cuja presença continuamente andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo Hamelech, que me salvou de todo perigo, abençoe estes jovens. Jacó está falando o Deus e está falando o anjo, está colocando os dois no mesmo nível. É claramente que ele está falando de uma manifestação de Deus, ok? Não de um anjo como Gabriel, por exemplo. Êxodo 3:2. E o anjo do Senhor, Melech Yod-Heh-Vav, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor Yod-Heh-Vav viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai. Ani Elohai Avecha. Ele disse: Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O anjo do Senhor, ok? Que lá em cima está o anjo do Senhor, está plenamente identificado como Deus, cuja presença torna a terra em que Moisés se encontra como santa, ok? Kadosh, santa, separada. Um anjo não tem esse poder. Juízes 2:1. O anjo do Senhor, Melech Yod-Heh-Vav, subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei eu a primeira pessoa, ok? Vocês do Egito. E lá, quer dizer, aqui, como ele está indo do Egito para a Terra Prometida, é subir, tá? Então é que assim, eu te subi, primeira pessoa, a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança, Briti.
Este anjo do Senhor está falando a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram, Shmatem bekoli, tá? Que em hebraico é ouviram a minha voz. Ouvir a voz em hebraico bíblico é obedecer. Primeira pessoa, ouvir a minha voz, bekoli. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei, novamente primeira pessoa, egrash, da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão como uma armadilha para vocês. Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Todas essas ações pertencem a Deus e não ao anjo. Além dessas passagens examinadas, o anjo do Senhor aparece identificando-se como Deus em Josué, tá? 5, 13 a 15, perante Josué. Aqui ele usa um termo Sar, Savá e Odrevav, o capitão do exército de Deus. Juízes 6, 11 e 18, perante Gideon. Juízes 13, 15 e 23, anunciando o nascimento de Sansão, Shimshon. E Números 31, 31, desculpa, 22, 31 a 35, perante Balaão. Conclusão. Olha o que diz Êxodo 33, 20. Mas não poderá ver o meu rosto, porque nenhum ser humano pode ver o meu rosto e continuar vivo. E no Novo Testamento também diz isso, eu estou colocando essas três passagens. Todas essas passagens que nós analisamos refletem o aparecimento de Yeshua. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo para entender como Yeshua se manifestou antes da sua encarnação, quando ele veio como o Messias, ok? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos que frequentam a igreja. Todo mundo tem muita curiosidade de saber como Yeshua se manifestou antes da sua vinda como Messias. Outros vídeos virão, tá? O propósito desse canal é fornecer para você conhecimento judaico, para você que quer entender o Novo Testamento mais a fundo, tá? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Shalom.